Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui fazendo outro vídeo e nesse vídeo aqui eu queria falar sobre um assunto que pode parecer bobo a princípio, mas que acaba atormentando muita gente que acabou de formar tem pouco tempo, que tá para formar e já tá pensando nisso, que é como que você monta o seu currículo de uma forma que fique o mais interessante possível, que seja atrativo, que pelo menos chame a atenção de quem vai receber. Principalmente quando você, às vezes, você começa a mandar currículo pela internet, pesquisar, entrar em site de empresa, enviar currículo. Então você fica sempre naquela dúvida, será que eu não vou ser chamado se eu não fui chamado por causa do currículo? Será que está ruim? Será que eu organizei certinho? Então eu queria tirar algumas dúvidas a respeito e pelo menos passar o que eu sei a respeito disso, o que eu já consegui adquirir com a experiência que eu tenho até hoje. O que acontece? Quando a gente fala de currículo, a nossa profissão, quem mexe quem trabalha em áreas como a nossa, em áreas de design, em áreas de programação, entendeu? A gente tem uma vantagem em trabalhar em profissões como essa. A gente não precisa ser formal demais, tá? Basta que você não seja informal demais. Então o que acontece? Você não precisa, no caso, se você pega um advogado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você pega um advogado é aquele cara que a pessoa tem que ir de terno e gravata para o trabalho todo dia. Quando você vai escrever um processo, você tem que escrever sempre nas normas certinhas, norma de ABNT, naquele vocabulário jurídico, tem que ser extremamente formal, é uma das profissões mais formais que existem. No nosso caso, por exemplo, um programador, um designer da vida, o cara não precisa trabalhar de terno e gravata. Geralmente ele pode ir de calça jeans. No meu caso, por exemplo, eu vou de roupa esportiva. Eu não gosto muito, não sou chegado muito a calça jeans, roupa social. De vez em quando eu uso uma camisa, mas assim, o meu estilo é mais esportivo, então assim, não tem problema, tá? Desde que você não esteja no nosso meio, desde que você não esteja rasgado, cagado, mijado, tá ótimo. Basta que você esteja arrumadinho e já tá tranquilo. Você não precisa ser formal demais. Na questão do currículo é a mesma coisa, a gente tem essa liberdade também. Então você não precisa fazer aquele currículo totalmente em preto e branco, todo serião daquele jeito. Você tem a liberdade de fazer uma coisa mais criativa. É o que eu vou tentar passar nesse vídeo aqui, mostrar para vocês, para vocês ficarem pelo menos um pouco mais tranquilos nessa hora. O que acontece? Se vocês pesquisarem na internet, eu vou demonstrar aqui para vocês uma coisa mais simples. Vou fazer uma demonstração bem rápida aqui. Vamos no Google aqui. Aí você pode, vamos digitar aqui, por exemplo, resumé, né, que significa currículo em inglês, designer. Aí você vai ver que vai aparecer aqui 50 currículos inspiradores para designers, 50 fantásticos currículos de designers, entendeu? Então assim, tem muita coisa, você vai achar muita coisa bacana para você se inspirar. Não que você tem que copiar exatamente igual que está aqui, mas você vai ver alguns exemplos e vai ter uma ideia do que você pode fazer. Vamos no Google Imagens aqui, por exemplo. Se eu mudar para a imagem, vocês vão ver um monte de exemplos aqui. Tá? Então aqui, ó, posso pegar esse daqui, por exemplo, vou separar alguns. Que eu estou pegando a esmo aqui. Depois vocês podem fazer isso em casa com mais calma. Estou pegando alguns a esmo aqui, só para a gente poder ter uma ideia. Tá, deixa eu pegar um terceiro aqui, eu já peguei dois. Deixa eu escolher aqui esse aqui. Tá bem, então vocês veem que na nossa profissão a gente tem essa liberdade de fazer um currículo mais suave, digamos assim, né? Mais brincadeira. Não é bem a palavra certa, não é brincadeira. Mas você não precisa ficar naquele clima serião, igual eu falei no começo do vídeo. Tá vendo? Você pode ser um pouco, você tem espaço, liberdade para poder usar a sua criatividade. Então você pode colocar uns ícones aqui, você vai falar da sua educação, onde você se formou. O cara coloca um ícone aqui, num formando, num chapéuzinho, entendeu? Contatos, suas redes sociais, por exemplo. A pessoa coloca aqui os ícones das redes sociais. Entendeu? Então você pode inovar. Você pode inovar nesse sentido. Você pode inventar bastante coisa bacana. E dentro desse universo da criatividade, você tem infinitas possibilidades, entendeu? Esse aqui é um exemplo, tem esse outro aqui, tá vendo? A pessoa fez até uma caricatura aqui e tal.
fez um resumo da personalidade dela, colocou alguma frase de efeito aqui, enfim. O cara aqui, ilustrador, designer gráfico, o cara fez aqui montou um esquema baseado no que é a profissão dele. Então o cara é um ilustrador, então ele fez um currículo ilustrando, demonstrando que ele sabe fazer. O próprio currículo do cara já é uma amostra das habilidades dele. Então o cara já passa a imagem que ele é uma pessoa criativa, o cara é bom no que ele faz. Fez aqui um sistema de... enumerou as habilidades dele no sistema de gráfico, tá vendo? Então no que ele é melhor, a barra é maior. Então você tem essa liberdade para poder fazer. Então você pode ir no Google, igual eu fiz aqui, e visualizar um monte de exemplos, até que você tenha uma ideia, você se inspire. Eu acho que o meu poderia ficar bacana dessa forma. Então, assim, vocês têm infinitas possibilidades. O meu, por exemplo, eu vou mostrar o meu aqui que eu fiz. Pelo menos até o momento que eu estou usando agora, eu até fiz que eu separei o meu currículo em duas pastas, a pasta clássico e a pasta designer. Currículo clássico, aquele currículo que você faz no Word, preto e branco e tal, mas depois de um tempo eu fiz ele no modo designer. Eu fiz a mesma coisa que eu falei para vocês fazerem nesse vídeo, que eu pesquisei, dei alguns exemplos e tal. Então eu fiz o meu, por exemplo, baseado no Google, no modelo do Google. Vou mostrar aqui, tá vendo? Eu fiz como se fosse uma página do Google, como se você estivesse pesquisando o meu próprio nome. Então aí os resultados da pesquisa seriam os meus dados. Então eu aproveitei que o Google também tem aquela avaliação de estrelas e tal, usei as estrelas de avaliação do Google para enumerar, ranquear as minhas habilidades. Então no que eu sou bom, eu coloquei quase 5 estrelas, 4, 5 estrelas. No que eu sou mais ou menos, eu coloco 3 estrelas. E por aí vai. Uma estrela é uma coisa que eu tenho uma noção básica só. Por exemplo, programa de edição de imagem, Photoshop, Illustrator, Corel. Eu sou bom em Photoshop, sou relativamente bom em Photoshop. Vai ter uma ou outra coisa que eu não vou saber fazer no Photoshop. Então eu coloquei 4 estrelas. Não vou colocar 5 porque eu não sou o mestre supremo do Photoshop. Mas como realmente eu consigo me virar em 90% dos casos bem no programa, eu consigo fazer as coisas, eu coloquei 4 estrelas. Na outra mão, o CorelDRAW, que é um programa que eu vi em 1, 2 aulas só, eu ouvi muito pela superfície. Eu sei um ou outro atalho do programa, quase nunca mexo nele, então eu realmente não vou... Fui honesto aqui e coloquei 1 estrela, ou seja, 1 estrela significa que eu já vi o programa na vida, conheço, sei o que é, mas eu realmente não tenho muita noção dele. Tá? Então não é indicado que você me peça para fazer alguma coisa no Corel. Eu sou melhor no Photoshop. E por aí vai. Então eu fui demonstrando as minhas habilidades, as minhas formações dessa forma. Então é só um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. Você pode fazer da infinitas maneiras. As possibilidades elas são infinitas. Agora, uma dica que eu passo, que eu recomendo que vocês façam, que vocês dividam a maneira como vocês vão colocar os dados. Por exemplo, aqui na primeira página do currículo, um exemplo mais direto, tá aqui, ó, formação Webmaster. Essa formação que eu tive aqui não foi a única formação que eu tive na vida. Claro, antes de eu me formar web designer, eu tive outra, eu estudei, fiz 2º grau, fiz outro curso técnico, cheguei a fazer uma faculdade antes. Então, assim, eu tenho outras formações. Mas, assim, essas outras formações fora da área de web design não interessam agora. Então, quando você vai mandar um currículo para uma empresa de programação, você quer fazer o que naquela empresa? Eu quero ser um programador. Então, o que o empregador quer ver no seu currículo, a primeira coisa que ele quer ver são as suas habilidades naquilo ali. Então, se você quer ser um programador, a primeira coisa que ele vai olhar é o que você sabe fazer de programação. Qual que é o nível de programação que você tem. Tá? Ele não vai querer saber que, a princípio, ele não vai querer saber o que eu fiz antes. Igual, a minha primeira formação foi técnico de mineração. Então, essa não vai ser a primeira informação que eu vou passar para ele. Então, na primeira página do currículo, primeiro você coloca, divide o currículo em 2 partes, que é a primeira parte, a parte interessante, e a segunda parte é o que eu chamo de outras informações. Então, aqui nessa primeira página, eu coloquei o que interessa em termos de programação. Tá? Que são, igual, por exemplo, o inglês é vital em programação, então eu coloquei aqui meu nível de inglês, a minha formação. Se eu tivesse uma outra formação em web designer, por exemplo, se eu tivesse feito um outro curso dentro da área de programação, eu colocaria aqui também em seguida. Então aqui estão as minhas habilidades como programador. Então aqui está o que interessa naquele momento, meu portfólio e tal. Depois eu passei para a segunda página. Na segunda página, sim, eu enumerei as outras coisas que eu fiz na vida.
Claro, nenhuma experiência é desprezível. Então, por mais que as experiências passadas elas não tenham a ver com o que eu faço agora, mas é interessante você mostrar o que você já fez na vida, porque o cara vai ter uma noção do que, por aonde que você já passou. Então eu coloquei aqui as minhas outras formações, o meu técnico de mineração, a minha faculdade de veterinária, que eu já cheguei a fazer uma faculdade de veterinária antes. Então eu coloquei todas as outras, os meus outros trabalhos que eu tive antes de trabalhar como programador. Então tudo isso eu coloquei, eu não deixei de mencionar, mas eu mencionei numa outra parte, numa parte que não está mais destacada. Tá? Então, o que vocês vão destacar, o que vocês têm que destacar no currículo primeiro, em primeiro lugar, são as informações que interessam. Tá? No caso, as habilidades como programação. Depois, você mostra o resto, em menor destaque. Então é isso, vocês assim, usem a internet. Hoje em dia é muito fácil, entendeu? Você tem a internet à disposição. A gente está na era da internet, na era tecnológica, então a tecnologia está aí para ficar. Então hoje é muito fácil, você tem dificuldade, você não sabe como fazer uma coisa, como é que eu faço isso? Você vai no Google, como fazer isso? É praticamente uma varinha mágica, entendeu? É muito fácil. Então você vem aqui, não sei como é que eu faço currículo, aí você coloca, como fazer um currículo de designer, por exemplo. Você vai achar infinitos exemplos aqui. Aí você vai ter uma ideia, você não precisa de pegar um exemplo desse e copiar igual. Mas você vai ter uma ideia do que você pode fazer. Tá? Se você ainda não tiver a manha não sou muito bom em Photoshop, não sei desenhar muito bem, tudo bem, tem template pronto, entendeu? Você vem aqui na primeira página, tá aqui, ó, você põe um template aqui na frente, por exemplo, currículo de designer, mete um template aqui, por exemplo. Template se alguém aqui ainda for muito iniciante no Sudoku, que é template significa um modelo pronto que você pode editar. Então você coloca aqui, tem vários, tá vendo? Editores, resumo de currículos, tá aqui. Currículo de template para currículos de designer, onde você pode editar. Geralmente eles vêm em extensão ou de Photoshop ou de Illustrator. Você baixa esses templates, abre eles no Illustrator, no Photoshop, e edita as informações que estão ali. Geralmente ele vem cheio de lorem ipsum, um texto ilustrativo, você tira aquilo ali e coloca os seus dados. Então é muito fácil. Aí depois, no futuro, à medida que você for melhorando, agora eu estou melhorzinho no Photoshop e tal, você faz um seu, igual eu fiz o meu aqui. Entendeu? Mas hoje em dia a internet te ajuda muito nesse sentido. Então vocês usem esse poder que a gente tem hoje com a internet, com a busca por informação, é muito fácil. Então vocês usem isso a seu favor, vocês podem sair na frente. Às vezes um currículo desse aqui mais criativo e tal, isso aqui pode ser o que vai diferenciar você para ser chamado para uma entrevista, ou pelo menos para ficar no banco de dados da empresa. Às vezes o cara vê seu currículo e tal, mas não está contratando agora, mas ele acha, esse cara aqui fez um currículo criativo e tal, ele acha seu currículo interessante, ele deixa guardado ali. Qualquer dia, mais dia, menos dia, ele pode precisar de alguém e pode chamar. Então isso aí serve como inspiração. Agora, claro, não usem essa liberdade para abusar. Então, assim, vocês, porque eu vou fazer um carnaval aqui, vou encher de coração e tal. Não é assim também. A gente tem essa liberdade de poder inovar um pouco e tal, mas procurem não abusar. Não sai enchendo o currículo de coração usando 10 mil cores. Aqui, por exemplo, a pessoa usou 2 cores, entendeu? Um verde, um azul piscina, isso aqui mais ou menos, um cinza no fundo e a fonte, um cinza escuro quase para preto. Acabou. 2, 3 cores aqui. Igual aqui, laranja com preto, entendeu? Aqui, vermelho com marrom, um laranja mais claro para algumas coisas. Então, 2, 3 cores no máximo. Não sai fazendo um arco-íris no currículo, porque isso passa... Se você tentar abusar demais, isso pode ter o efeito contrário do desejado. E aí pode passar... igual eu falei, você não precisa ser formal demais, mas também você não pode ser informal demais. Você tem que manter o meio termo. Você use a liberdade, você pode ser criativo, mas com bom senso, com moderação. Então, se você tiver essas coisas em mente, você vai fazer uma coisa bacana e tal. E isso pode com certeza ser um diferencial que vai abrir alguma porta para você. Tá? Então, vocês usem isso aí a favor de vocês. Esse é o tema que eu queria abordar nesse vídeo aqui. Aí depois vocês podem... vocês mesmos entram no Google e façam a sua pesquisa e vocês vão poder olhar com mais calma, entendeu? Vocês entram aqui no Google Imagens, olham com mais calma, salvem alguns modelos, se inspirem neles e mandem bala. É isso daí. Então esse é o tema para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar isso aqui que eu falei.
E é isso aí. Até a próxima. Falou!